Essa palavra, e a palavra, tema da mensagem de hoje é tempo de frutificar. É tempo de frutificar, meus irmãos. É tempo de você frutificar na tua casa, na tua família, na tua vida financeira, no teu trabalho, na tua vida ministerial, na igreja. Eu senti isso daí, se acampa dentro das crianças, esse ministério. É tempo de frutificar. Nós temos visto cada pessoa que se levanta e tem entendido o seu chamado, começa a frutificar na sua vida em todos os sentidos. E eu queria hoje trazer um entendimento, esclarecer algo para você, usando algo da natureza, um fenômeno da natureza, que demonstra um valor, um princípio cristão, um princípio bíblico, que às vezes as pessoas não entendem, por causa de um mundo caído, por causa do pecado, a gente não percebe, por causa da nossa natureza, por causa das nossas vontades, a gente tem dificuldade de viver um princípio que nos levaria a ter uma vida, a experimentar uma vida de prosperidade, de frutificação, uma vida feliz, e às vezes a gente não entende. Então hoje eu queria pegar um exemplo da natureza, que o próprio Deus acho que deixou, creio que deixou para nós, para a gente olhar para a natureza e perceber, se a gente não quiser olhar para a Bíblia, olha para a natureza pelo menos, né? E eu queria começar a falar sobre o Mar Morto. Quem já ouviu falar do Mar Morto? Tem aqui duas irmãs que já foram lá para Israel e, se eu não me engano, já nadaram no Mar Morto. A irmã Isa, vocês chegaram aí no Mar Morto? Boiaram lá no Mar Morto? A irmã Isa e a irmã Eulália, não sei se a irmã Eulália se encontra aqui, está aqui, já foram lá tiveram essa bênção. Eu queria, se você não sabe, eu queria falar um pouquinho sobre o Mar Morto. O Mar Morto é uma das principais atrações de Israel, pois é um lugar único no mundo. É um buraco que fica a 427 metros abaixo do nível do mar. Quando você vai para a praia, para o Rio de Janeiro, ou para Santos, você vê que você desce uma serra, você tem que descer montanha, você vai descendo, descendo, descendo. Daí lá você chega, a hora que você está de frente para o mar, você está a 0 nível do mar. Você está lá de frente com o mar. Mas lá em Israel, você chega, você tem lá o mar Mediterrâneo, lá perto da Judéia. Para chegar no Mar Morto, você tem que subir um pouquinho algumas montanhas ali da Judéia, e depois dessas montanhas, você começa a descer, 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 e daí 427 metros abaixo do nível do mar, fica o Mar Morto. Ou seja, é um buraco. Se essas montanhas se abrissem, o mar inundaria tudo. É o único lugar, é o lugar mais baixo da terra, onde o ser humano pode pisar em terra seca. Não existe um lugar mais baixo na terra que o homem possa chegar em terra seca do que esse lugar. Então é um lugar onde as pessoas, é um lugar único. É um buraco que fica 427 metros abaixo do nível do mar, o lugar mais baixo da terra. É uma falha tectônica que pega da África até a Ásia. É uma ranhura entre os dois blocos continentais. O Mar da Galileia está a 200 metros abaixo do nível do mar. Já o Mar da Galileia já fica abaixo do nível do mar 200 metros. Mas ainda o Mar Morto ele fica mais abaixo ainda. O Mar da Galileia recebe a água do Rio Jordão, que nasce lá no Monte Hermon. E eu queria falar algumas características do Mar Morto. Primeira é a sua salinidade. Ele tem 35% de sal. É 10 vezes mais do que qualquer outro mar. A água do mar geralmente tem 3
0,5% de sal. A água do Mar Morto é 35%, ou seja, 10 vezes mais salgada do que qualquer outra água de mar. Por conta disso, você não afunda, você consegue boiar lá, você começa a entrar lá. O pessoal fala, eu nunca fui, mas eu ouvi relatos e pesquisei um pouquinho. Você começa a entrar lá, você não, tem até dificuldade, você não consegue pisar até o fundo, você começa a sentir, machucar o pé, tem pedras de sal, você tem dificuldade, porque não afunda, tamanha a sua salinidade. E daí então você consegue boiar, você não afunda. Tem aqui em Olímpia, tem um que a gente já foi ali em Olímpia, mas acho que não chega nem perto, né? Mas fala-se que machuca muito a própria água, dependendo, se tiver machucado, aquilo lá começa a queimar. Não se pode ficar mais do que 20 minutos sem sair. Você não pode ficar mais que 20 minutos direto, você tem que ficar no máximo 20 minutos, pois a pele começa a queimar e outras coisas, a pressão começa a cair. É uma mina de riquezas, pois alguns dos elementos da tabela periódica, como o potássio, o cloreto de magnésio e o brometo, e os mais caros, como o európio e os pantanídeos, são abundantes ali, são vendidos por milhares de dólares. Para você ter uma noção, a primeira fonte de renda de Israel é tecnologia, a segunda é o Mar Morto. Segunda maior fonte de renda de Israel é o Mar Morto, porque ali se tem uma mina de ouro ali embaixo, por causa de tudo aquilo que se produz ali. Então é algo fantástico esse Mar Morto aí. É único, porque tem várias características especiais. Porém, tem outras características não tão boas. Ele chama Mar Morto, ou poderia chamar mar matador, porque ele não tem vida, e ele mata todo tipo de vida que entra. Se por acaso um peixe escapar ali, da hora que estiver descendo água do Rio Jordão ali, ou do Mar da Galileia, e por acaso chegar ali no Mar Morto, morre em questão de segundos. Nem bactérias. Ali tem muita gente que vai para fazer tratamento, pega aquelas águas ali para fazer tratamento de fungo, de frieira, de coisa assim. Você entrou ali, mata na hora, porque o tamanho dessa propriedade salínica dele, tudo isso daí, se usa muita coisas para produtos de saúde, tantas coisas assim. Mas é um mar que não tem vida e que mata, que machuca, que fere. Se você ficar muito tempo ali, te prejudica. E o último, ele está morrendo. Um mar que não produz vida, que mata, está morrendo. Por mais especial que ele seja, por mais que ele seja o centro todo mundo que vai a Israel quer ver, quer conhecer, quer usufruir, por mais que ele esteja produzindo riqueza, mas ele não vai durar muito. Calcula-se que pelo menos 1 metro ele está evaporando, porque ele não, por causa do seu lugar ali, ele está evaporando por causa da evaporação, por causa do lugar onde ele fica. Mas o fator principal, o porquê ele está morrendo, é um motivo principal, não é porque daí já tentaram ver para tentar fazer com que ele receba mais água. Já pesquisaram para que tentarem aumentar o fluxo de água para que ele receba mais água, para ver se ele, porque ele está diminuindo 1 metro por ano, ele está diminuindo, já está diminuindo muito, e vai chegar um momento que ele vai virar um buraco de sal ali.
E, inclusive, se você estiver pensando em ir para Israel e quiser ter a experiência de boiar ali naquele rio, você tem que pensar em logo, fazer algo, porque senão você não vai conseguir. Mas, então, depois de tantas pesquisas, o que fazer para como lançar mais água nele? Mas daí perceberam que o problema não é ele, por mais que jogassem e conseguissem lançar mais água nele, não é a questão. O fato dele estar morrendo, o fator principal, e na verdade tem um motivo para isso, é que ele só recebe água. Ele só recebe água. Ele não compartilha água. Ele só recebe. E tudo que ele recebe de água, ele retém. Então, porque ele retém, vai concentrando mais e mais. Por isso que cada vez mais ele vai ficando vai aumentando o teor de sal. Também, mesmo que ele não evapore, mas daqui a um tempo fala que não vai poder entrar nele, porque esse 35% daqui a um tempo vai estar 40% de sal, e daí não vai ser possível entrar, porque vai queimar a pele. Por quê? Porque se ele compartilhasse a água, ele compartilharia o sal, ele compartilharia tudo isso. Mas como não tem aonde, e não é culpa dele, porque ele está tão abaixo do nível, ele está num buraco que não tem como fazer essa água subir. Precisaria ter algum lugar mais baixo que pudesse essa água ser lançada. Mas a questão e o que eu quero trabalhar com você, é que ele é maior do que o próprio Mar da Galileia. Ele tem características mais especiais do que o Mar da Galileia e mais especiais do que o Rio Jordão. O Rio Jordão é pequenininho, nasce ali no Monte Hermon. E tanto o Rio Jordão como o Mar da Galileia, eles são menores, não tem tudo isso que a gente falou de atrativo, mas é o corredor de vida de Israel, é o milagre de Israel. Toda a vida é gerada do Rio Jordão e do Mar da Galileia, peixes, plantas. Mas sabe por quê? Porque o Rio Jordão se compartilha com o Mar da Galileia, e o Mar da Galileia se compartilha, ou compartilha. Ele não recebe do Rio Jordão e fala: não, você quer saber? Eu quero ficar aqui, tudo isso para mim. Não, ele compartilha. E chega lá no Mar Morto, o Mar Morto fala assim: você quer saber? Não tem mais o que fazer, eu vou ficar tudo aqui. Vou pegar todo o sal, todo o potássio, tudo que tem de bom para mim. Eu vou ficar aqui e vou me tornar o centro das atenções. O mundo inteiro vai olhar para mim. O problema disso é que o mundo inteiro olha. O mundo inteiro quer tirar proveito, mas ele não gera vida. E o problema disso é que, por não gerar vida, ele acaba morrendo. Quem não aprende a compartilhar, quem não entende que nasceu para compartilhar e para gerar vida, acaba morrendo. Essa é algo da natureza, e para mim Deus está denunciando algo para o ser humano, algo que a palavra de Deus fala, e é sobre isso que eu quero falar. Você é um Rio Jordão, um Mar da Galileia, ou você tem sido um Mar Morto, com várias características, com tantas qualidades, mas que não tem compartilhado, tem se tornado alguém especial, mas que tem ferido em vez de dar vida, que tem pego tudo para você, não gosta de compartilhar. O processo natural lá é esse daí. Esse fenômeno da natureza demonstra um princípio espiritual tão verdadeiro e fundamental para o homem, mas tão distorcido na nossa época, por causa do pecado. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia num texto que se encontra em Atos capítulo 20, versículo 35, para nós meditarmos um pouquinho sobre esse princípio
princípio da frutificação, e é tempo de nós frutificarmos, mas o princípio da frutificação tem a ver com o que nós temos feito com aquilo que nós temos recebido. Atos 20, capítulo 35, Paulo está no final do seu ministério, dando um relato, fazendo um relatório daquilo que ele fez para os presbíteros ali. E ele diz algo, ele diz: em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante a trabalho árduo, a esforço, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade, mais bem-aventurado, mais feliz coisa é dar do que receber. A bênção maior em dar do que em receber. É uma declaração contrária à nossa cultura, porque na verdade a gente lê algumas coisas na palavra de Deus e parece que a gente passa por cima como se, deve ser alguma coisa poética, uma declaração poética, porque Bíblia não, e daí de repente quando a gente ouve, porque mais bem-aventurado é dar, é mais abençoado quem dá do que quem recebe, é mais feliz aquele que se doa do que quem recebe, e a gente ouve um negócio desse e a gente não concorda, porque é lógico que é melhor receber, é lógico que é melhor ser convidado para um churrasco do que você oferecer um churrasco, porque quando você é convidado, você não precisa comprar carne, você não precisa lavar louça, você não precisa ter trabalho, e daí lá você vai, você recebe, você não gasta, você não tem trabalho, e daí vem a Bíblia e fala que não, é melhor você oferecer, é melhor você dar, e daí você fala: não, eu não concordo com isso daí não, e a gente não concorda, é melhor, e daí a gente ignora. A Bíblia fala algumas coisas que a gente passa despercebido, e numa cultura, numa geração como essa, a gente vai assistindo, vai vendo, e a gente conversa com o outro, não, eu não concordo, que bateu, levou, é isso daí, bateu, levou. O que a Bíblia fala? Não, tem que ser paciente, tem que tolerar, tem que amar o inimigo. O que é amar o inimigo? Para mim tem que dar na cara. E a gente vai, a gente participa da igreja, a gente fala que nós somos cristãos, e a gente vai levando uma vida que, daí a gente vem e ora, fala: Senhor, eu quero a tua bênção, mas daí vem a palavra de Deus e fala: você quer a bênção? A bênção tem a ver com, é mais abençoado aquele que dá do que aquele que recebe. Não, mas não dá só para a gente pedir uma oração e ser abençoado, não. A bênção tem a ver com você aprender princípios, e um dos princípios tem a ver com você dar, aprender a compartilhar. Entendi. Não, por isso que a gente, então, eu fico na igreja pedindo oração, e oro, e às vezes, porque a gente não entendeu ainda que a Bíblia, ou a vida cristã, é uma vida de princípios. Aquilo que eu faço, eu acesso as bênçãos que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Então a gente fica igual aquelas criancinhas que ficam: pai, dá, papai, o senhor tem, dá, a gente não, é tudo teu, é que no devido tempo, papai, vamos, esse carro é meu, é teu, tudo que eu tenho é teu, mas você vai precisar fazer 18 anos ainda. O carro do papai é meu, a bênção do papai do céu é tua, é minha, mas eu preciso crescer e entender que eu preciso viver algumas coisas, e para eu viver eu preciso crer, e quando eu creio eu entendo que eu preciso dar, porque no dar está a maior bênção do que receber. E está o Rio Jordão falando: é verdade, olha, eu dou, eu compartilho tudo, eu recebo aqui do monte, tudo que é um pouquinho, mas eu vou e eu jorro sobre o mar da Galileia, e ali não falta peixe, não falta vida, eu vou para as margens e alimento aquelas árvores, eu vou e não falta, é um milagre, porque eu vivo o dar.
eu vivo compartilhar, eu não fico retendo. E o Mar Morto está falando, é verdade porque eu estou retendo tudo, e eu estou morrendo, eu não estou sendo abençoado. Eu estou achando que eu estou lindo, todo mundo falando, nossa, olha que carrão que ele tem, olha que casona que ele tem, mas não sabe que eu estou sofrendo, eu não consigo dormir, é tanta desgraça na minha vida, na minha empresa. É verdade. Como que pode ser mais abençoado fazer uma massagem do que receber da esposa? Ai, Senhor, ensina a gente, ensina os maridos a falar como que é melhor ir lá lavar uma louça, mas sabe, falar assim, é mais bem-aventurado a gente oferecer. Eu quero fazer algumas afirmações nessa noite, algumas afirmações pautadas na palavra de Deus, que se você viver e colocar em prática, porque não adianta conhecer, saber, mas se você colocar em prática e viver, ousar viver, pode mudar a história da tua vida, da tua casa, da tua família, dessa igreja, das crianças dessa cidade, da tua vizinhança, da nossa cidade, da tua empresa. Porque, meus queridos, se o povo de Deus vivesse os valores da palavra de Deus, se os 20%, estão falando em 30% de evangélico, vivesse os valores da palavra de Deus, meu querido, esse Brasil já seria outro. Mas eu creio que hoje nós vamos aprender e vamos começar a viver isso. Porque se nós começarmos a viver, aonde nós passarmos, nós vamos fazer diferença, porque nós vamos ser abençoados, vamos viver essa bênção que é promessa de Deus, e que Ele fala, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou que é mais abençoado, vai ser próspero, vai ser frutífero, aquele que aprender a dar, a compartilhar, mais do que ficar interessado só em receber. Eu quero essa bênção, eu quero ser abençoado, eu quero ser feliz, eu quero ser frutífero. Tem alguém que mais quer? Amém? Então, primeiro, quero que você tenha a exata compreensão de que no plano de Deus, nós fomos criados para compartilhar. Parece óbvio, mas parece que não é tão óbvio na prática dos nossos dias. No plano de Deus, nós fomos criados para compartilhar. Mesmo que você esteja vivendo em um mundo egoísta, no plano de Deus para você, experimentar uma vida feliz, plena, próspera, é necessário compartilhar. E não é só pelos outros. Às vezes a gente, ai tadinho, eu vou ajudar, vi aquela pessoa precisando, eu vou fazer alguma coisa, eu vou dar um pão, eu vou ajudar lá na igreja, eu vou fazer. Não é por causa dos outros, é por você mesmo. Porque você precisa, porque você mais do que os outros, é isso que está falando, não, mais bem-aventurado é o que vai receber, não, mais bem-aventurado é aquele que dá, é aquele que compartilha do que aquele que recebe. Você vai ser muito mais abençoado do que aquele que recebe. Você faz, não é porque você tem dó, você faz porque você entendeu que você foi chamado para dar, para compartilhar, para ser uma bênção, para abençoar. E isso nós vemos logo no começo, Gênesis 12, no começo, o primeiro chamado da palavra de Deus, que foi Abraão, Gênesis 12, versículo 2 e 3, o chamado de Abraão. Deus chama Abraão, fala, sai dessa terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele fala, farei de você um grande povo. Ele nunca chama alguém pensando só, eu vou fazer você um cara especial, você vai ser o cara, eu vou te abençoar, você vai ficar rico, você vai ficar famoso. Olha só o chamado, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome. Mas para quê? Porque eu vou te abençoar, porque eu estou chamando você para abençoar um
povo, porque de você, eu vou te abençoar, porque de você vai sair uma nação. Eu vou tornar teu nome famoso e você será uma bênção. Eu vou te abençoar, mas sabe para quê? Para você se tornar uma bênção. Tem muita gente hoje, as pessoas vão na igreja por quê? Porque eu preciso de uma bênção. Eu vou porque eu estou precisando de algo. Eu vou porque eu preciso de uma cura. Eu vou porque eu preciso de um toque. A bênção é quando Deus te toca. Eu estou precisando de uma bênção. Deus quer te abençoar. Quando Deus nos abençoa é quando Ele toca. Mas Ele não nos toca apenas para parar aí. Ele toca, Ele te abençoa para você se tornar uma bênção. Para que através de você, outras pessoas, famílias da terra, a tua família seja abençoada. Quando Ele chama Abraão, Ele está pensando na sua descendência, Ele está pensando em todas as famílias da terra. Quando Ele chama Noé, Ele está pensando na família e na sua descendência, nas demais pessoas. Ele nunca chama alguém com o fim na pessoa. E nós, meus queridos, Ele fala, farei de você um grande povo. Alô, som, sumiu aí ou... É que aqui parou para mim aqui, não sei se... Abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão... Por que Deus chama Abraão e fala que vai abençoar ele? Para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. O mesmo Deus que quer nos abençoar, quer nos tornar uma bênção, ou seja, um abençoador. Muitos querendo ser abençoados, mas poucos se dispondo a se tornar um abençoador. Hoje as igrejas estão lotadas, e como eu falei, principalmente aquelas que, é só você vir aqui num culto, vai ter uma campanha, vai ter uma oração, você vem aqui na quinta-feira, você vem aqui na sexta, você vem aqui, você faz isso, porque daí você vai ser abençoado, a tua casa, o teu carro, você, a tua família, a tua empresa, e não sei o que, e tal. Essas igrejas lotam. Não, agora não. Não, mas por que você quer ser abençoado? Para eu comprar carro, para eu ser curado, para eu ter saúde, para quê? Não, para eu viver bem, não é para isso que Deus chama ninguém. Deus não é um Deus egoísta, Deus não criou, o egoísmo é uma consequência do pecado, o egoísmo é característica de Satanás, não é de Deus. Deus é um Deus que compartilha, Deus amou o mundo que deu. Deus é um Deus que compartilha, Ele pega o pão e compartilha. Ele não é aquele que, a multidão está aí, manda embora, não, dê-lhe voz de comer. Mas tem pouca, não, agradeça que o Pai vai multiplicar. Porque quando nós entendemos o nosso chamado e somos gratos e colocamos tudo aquilo que nós temos diante do Senhor, o Senhor compartilha, o Senhor multiplica. Toda vez que nós entendemos e nos dispomos a compartilhar, o Senhor é aquele que multiplica aquilo que nós temos. O Senhor multiplica, porque Ele que nos chamou a compartilhar. E todas as vezes que aquele que se coloca a viver os planos dEle, que é o compartilhar, é o abençoar, Ele banca aquele que vai abençoar, porque na verdade Ele é o doador da bênção. Eu vou abençoar, como que eu vou abençoar? Não sou nada, não, mas eu só vou abençoar porque eu fui abençoado. Então eu só posso abençoar porque eu fui abençoado. Mais do que recebedor, precisamos ser um compartilhador. O Evangelho tem que mudar a vida da gente, de perdido para salvo, de maldoso para bondoso, de egoísta para generoso. Efésios 4, 28, olha só o que Paulo fala. Efésios 4, 28. O que furtava, o que queria só para si, que não estava nem aí com os outros, que, não, eu preciso, eu tenho minhas dificuldades, essa sociedade não pensa em mim, eu não estou nem aí, eu sou uma vítima, ou eu não estou nem aí com os outros, eu preciso, então eu vou prejudicar os outros para eu ter. Então eu roubo. Não, mas o Evangelho vem como o Senhor me toca. Eu não furto mais. O que furtava, não furte mais.
Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos. Tem outra versão que fala, agora trabalhe com dedicação, com empenho, com zelo. Aquela pessoa que queria tirar vantagem, não. Agora eu não tiro mais. Agora o evangelho mudou minha vida, eu não quero mais tirar proveito, eu não quero prejudicar o outro. Agora eu quero fazer o que é certo. Mas não para aí. Antigamente eu era egoísta, eu queria só para mim, eu queria tirar proveito dos outros. Não, agora o evangelho já mudou minha vida, agora eu não quero tirar proveito dos outros, agora eu estou trabalhando, eu não quero tirar proveito. Não, mas o versículo para aí. Agora, além de não prejudicar, o que eu tenho que fazer? O evangelho de egoísta, de que só pensava em mim, que prejudicava, não. Agora eu, além de não pensar só em mim, de não prejudicar, agora o evangelho me faz um generoso. Eu vou trabalhar com dedicação, então agora eu vou prosperar, porque se eu viver o evangelho, eu vou me tornar zeloso no trabalho. Eu vou fazer da maneira correta, então eu vou prosperar, porque agora eu trabalho, eu sou honesto, então meu chefe vai falar assim, nossa, esse cara mudou, esse cara eu posso confiar nele, esse cara, olha lá, eu preciso de um cara desse aqui, perto de mim, aqui nesse cargo mais de confiança, então eu vou ganhar mais, eu vou fazer, e agora, mas agora, olha que beleza, então agora eu não preciso mais de ninguém, agora sabe o que eu quero? Quero todo mundo que se dane, porque ninguém me ajudava, agora é isso, agora também eu vou pegar, vou ganhar, vou comprar meu carrão, eu vou viver bem, e quero que todo mundo se exploda. É isso que o evangelho ensina? Não, agora eu tenho, então agora eu quero ajudar as pessoas, agora eu quero compartilhar. Porque aquele que me mudou, aquele que me transformou, aquele que está me abençoando, me ensina que eu nasci para compartilhar, para ser um rio Jordão, não para ser um mar morto. Não, mas eu tenho riqueza, eu tenho um monte de produto, não é assim. Porque pessoas assim, mais cedo ou mais tarde, começam a perder, começam a ferir. Pessoas não conseguem ficar mais do que 20 minutos perto de pessoas assim. Os próprios familiares começam, começa a mudar. Não, meu pai tem muito dinheiro, mas você quer saber? Só pensa mais em dinheiro do que em mim. Começa amigo, ele só vai lá, tá? O que adianta ter? Vai num bar, não paga nem, não, tem que ir lá, a gente vai churrasco, não, sabe, é um negócio, é gente terrível. Marcos 5, daí você vai, pastor, você está falando só de dinheiro? Não, de dinheiro também. A palavra de Deus fala muito sobre essa questão do compartilhar, da gente ajudar os necessitados. Mas olha que Marcos 5, 19 e 20... fala, e que eu tenho falado muito, tenho tentado trabalhar muito com essa igreja sobre a gente sair daqui, a gente tem recebido palavra, a gente tem recebido a graça, a gente foi alcançado por Deus, mas para quê? Para ir lá de novo na quinta, para ir de novo no domingo, para ouvir uma palavra, para cantar para Ele, para ver os amigos, é tão gostoso, eu gosto quando eu estou com o pessoal da igreja, eu gosto de ir lá trabalhar para a igreja, tá, então, mas e os perdidos? E o vizinho, e as crianças, e os drogados, e as pessoas que estão perdidas, e a família que não para de brigar do teu lado, e os amigos que não conhecem a Jesus, que estão indo para o inferno. Daí cada um com seus problemas, não é isso. Olha só, quando Jesus atravessa uma tempestade para chegar em Gadara, para libertar um endemoniado que ninguém estava aguentando, porque ele arrebentava correntes, ninguém conseguia segurar ele. Jesus atravessa e liberta esse endemoniado, e fala o texto que ele fica livre, as pessoas veem ele com roupa, em perfeito estado, conversando, mas ele fica tão agradecido que ele quer seguir Jesus, Jesus, deixa eu ir, Jesus pega o barco para voltar, e ele fala, Jesus, deixa eu ir com o Senhor, eu quero te seguir, ele estava com o coração grato. Imagine Jesus fala, seria legal, hein? Quando eu vou lá, começo a curar, daí você dá um testemunho, seria um reforço bom para os discípulos de Jesus. Mas não, Jesus fala assim, não. Olha o versículo 19 e 20
de Marcos 5, ele queria entrar no barco, mas Jesus falou, não, Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você, ou seja, e compartilhe, quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então, versículo 20, então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, ou seja, nas 10 cidades, quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam atônitos ou admirados. Ou seja, aquele homem não reteve o que ele recebeu de Jesus, ele recebeu uma libertação, ele recebeu uma transformação. O que Jesus pede para ele, fala assim, não, você recebeu misericórdia, você recebeu mudança, transformação. Agora, sabe, em vez de você seguir, ficar só, não, eu quero ver mais milagre, eu quero ficar perto de Jesus. Não. Agora vai, começa a compartilhar a bênção que Jesus fez com você. Meu querido, eu creio que está na hora da gente começar a compartilhar. Não é só aquilo, é tudo aquilo que Jesus tem feito por nós. Deus tem dado saúde, Deus tem dado vida, Deus tem dado graça, Deus tem feito grandes coisas, tem nos curado, tem abençoado a nossa família, tem permitido a gente participar de uma igreja tão maravilhosa quanto essa. Mas e aí a gente sai e só fica pensando, quando que vai ser a próxima programação? E aí o culto? E o que vai ter quinta? E o que vai ter? O que vai ser? E o que não sei o quê? Meu querido, saia, vá nas 10 cidades, vá no teu círculo de amizade, contar o que Jesus fez por você. Comece a compartilhar aquilo que Deus tem feito por você. A gente fica com, mas a gente tem dificuldade. A gente acha que vida cristã é só ir à igreja, é só cantar. Não, vida cristã é compartilhar tudo que somos e temos, é compartilhar recurso, é compartilhar talento, é compartilhar tempo, é compartilhar amor, é compartilhar vida, é compartilhar tudo que temos recebido de Jesus. Agora, outra afirmação, segunda afirmação, que eu não quero te assustar, mas eu preciso falar. Da mesma maneira que você precisa ter convicção de que você nasceu para isso, você nasceu para compartilhar. No plano de Deus não existe egoísmo, não existe mar morto, não existe vida com jeito de mar morto para os filhos de Deus. Mas também há sérias consequências em não compartilhar o que recebemos, em ter um estilo de vida mar morto. Há sérias consequências, assim como o mar morto está tendo sérias consequências de ser um mar matador que não produz vida, que machuca, que fere, e que está com seus dias contados, tem sérias consequências para nós também. Assim como o mar morto está morrendo, muitas pessoas estão sofrendo consequências por não ter o estilo de vida de compartilhar, de generosidade. Primeira delas, suas orações não são respondidas. Tem gente que fica, nossa pastor, estou orando faz 1 ano, estou orando faz 5 anos, pastor, parece que parece que Deus está surdo, pastor, parece que só comigo que Deus... Às vezes já orei sentado, já orei de pé. Tem gente que acha que já jejuei, já fiz, já não sei o que, não sei mais. Será que você não tem tido um estilo de vida mar morto? Porque gente que tem estilo de vida mar morto não compartilha, não é generosa. E generosa em todos os sentidos. A palavra de Deus, e eu quero mostrar um texto para você, fala que as nossas orações não são respondidas. Tiago 4:3 diz assim: quando vocês pedem, vocês não recebem, porque vocês pedem por motivos errados. Vocês pedem para gastar em seus próprios prazeres. Ou vocês pedem só para vocês, para os seus interesses pessoais. Vocês pedem, mas pedem mal. Vocês pedem
Então, ou seja, vocês não têm, porque vocês não pedem. E quando pedem, vocês pedem por interesse egoísta, interesse mesquinho, só para o vosso deleite. Ah, Senhor, eu quero um carro, me dá um carro, porque eu quero ir para a tua casa. Ah, daí você quer enganar quem? Você quer ir para a tua casa. Daí Deus pensa, eu não sabia que a minha casa ficava lá, não sei aonde. Mas Deus sabe, né? O problema é disso. Deus sabe as intenções. Minha casa mudou de endereço, então. Daí você fica, então, não, eu quero um trabalho, porque eu preciso melhorar de vida. Deus sabe de tudo. Às vezes o nosso interesse é e às vezes a gente está achando, a gente está querendo se convencer, ou convencer a Deus, que a gente está pedindo, mas Deus conhece um coração, que até hoje, porque Deus fala, ser fiel no pouco, que sobre o muito eu vou te colocar. Às vezes Ele já deu um pouco para a gente, e Ele já viu que aquele pouco a gente não compartilhou. A gente pega aquele pouco e fica assim, não dá, é porque é pouco, então eu não tenho nada, então quando eu tiver muito, quando eu tiver muito eu vou compartilhar, quando eu tiver tempo, eu vou fazer, quando eu não sei o que, e daí a gente fica, não Senhor, me dá tempo, me dá dinheiro, me dá talento, me dá não sei o que, aquilo que Deus te deu, Deus já te deu 2 peixinhos e 5 pães, e você não colocou na mão dele. Como que Ele vai te dar 12 cestos cheios, te devolver 12 cestos cheios? Ah, Senhor, eu quero casar, Senhor. Para quê? Para você ficar na tua casa com teu marido e esquecer de Deus? Sabe, são tantas coisas, que às vezes eu estou falando, mas Deus sabe, eu não sei, eu estou falando aqui, mas Deus sabe. E às vezes você fica lá, não, eu precisava disso. Quantas coisas. Deus, eu queria ganhar mais para poder ajudar na tua obra, no teu reino. Puxa, tem tanta gente. Falei, sabe quem que sustenta a obra? É o pessoal que ganha um salário mínimo. Tem muita gente que também que ganha bem e que sustenta. Mas eu estou falando assim, a grande maioria fala assim. Um dia conversando com o Danilo Figueira lá, a gente vai na estrutura dele lá, a gente fica encantado. Mas é num bairro muito simples, um dos piores bairros lá de Ribeirão Preto. E eles construíram um lugar lá que a gente fica encantado. Mas quando você vai, eles têm nas conferências lá, pessoal, cuidado, aqui é um bairro meio perigoso. Quando vocês estiverem saindo, cuidado, eles avisam, porque é um bairro muito complicado lá. E ele fala, quem construiu isso daqui? Foi o pessoal, quem construiu isso daqui? 7 mil membros. 8 mil membros, mas quem construiu é o pessoal do salário mínimo. Fala assim, daí depois Deus vai fazendo. Lógico, eu não estou falando, porque às vezes fica pensando, não, vou esperar eu ganhar tanto, não, ser fiel no pouco, porque é no pouco que o Senhor vai vendo o coração. Mas isso é em relação a tempo. Pastor, está falando de dinheiro, não há tempo, há dom. Não, eu queria, sabe, pregar, eu queria ser pastor. O que você tem feito com o acender a luz? O que você tem feito no ministério de louvor? O que você tem feito na coreografia? O que você tem feito no encher bexiga? O que você tem feito no ajudar qualquer coisa? Sabe, o que você tem feito com as crianças? São tantas coisas que a gente fica assim, e daí, não, mas eu estou orando para Deus fazer isso, eu estou orando para fazer aquilo, e daí tem muita gente falando assim, Deus não responde às minhas orações. Por que será? Porque a palavra de Deus fala que Ele não responde quando é para a gente ficar, porque Ele sabe que o dia que Ele fizer, você vai pegar e vai falar assim, agora eu quero, curtir a vida boa, eu quero curtir o tempo, eu quero curtir o dinheiro, eu quero curtir tudo que Ele me der, a vida, o casamento tranquilo, eu quero viver tudo isso daqui, porque eu estou pensando só em mim, eu não estou pensando naquilo que Ele me chamou para fazer, que é um casamento feliz. Sabe para quê? Para eu me tornar uma testemunha, porque eu quero trabalhar com casais.
Eu quero, sabe, condição financeira, porque eu quero começar a ajudar a fazer um trabalho com pessoas carentes. Eu quero começar a fazer algumas coisas para o teu reino, porque eu quero ser um mar da Galileia, eu quero receber, mas eu quero compartilhar para me tornar um milagre. E o mar da Galileia, pessoal que vai lá, fala que é um dos lugares mais lindos lá, é um grande lago próspero, cheio de vida, nas margens do peixe, coisa assim. Deus quer que a gente seja um mar da Galileia e não um mar morto. Então em tudo que você pedir, mas você comece hoje a falar assim: Deus, eu quero. Ah não, mas se o Senhor me der, não. Eu quero hoje, o que eu tenho? Eu tenho 2 pães, 2 peixinhos e 5 pães, eu quero colocar nas tuas mãos. Eu tenho uma funda, eu não tenho uma armadura para enfrentar tudo isso, mas eis-me aqui, pode usar, você vai ver aonde que Deus vai te colocar. Por causa de uma funda e 5 pedrinhas, Davi foi parar no trono, porque ele foi fiel no pouco, e Deus colocou ele no muito. Isso é a palavra de Deus, meu querido. Quando nós fazemos isso, poderia falar tantas coisas, mas eu quero, eu estou aqui, as sérias consequências, eu vou pular aqui. Segundo, perdão não será liberado. Pessoas que não compartilham perdão, o próprio Pai do céu não nos perdoa. Marcos 11, 25, 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem ou não compartilhar aquilo que vocês têm recebido, ou seja, o perdão, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Na própria oração do Pai Nosso que Ele ensinou: perdoai as nossas dívidas como nós temos feito. Porque senão é algo natural. Terceiro, o principal e o pior, meus queridos, consequências sérias de quem não entende sobre compartilhar: o risco de viver uma vida de juízo, uma vida em juízo, juízo de Deus sobre tais vidas. Vidas que nasceram para compartilhar, mas que não entendem o propósito, sofrem como Sodoma e Gomorra. Daí você fala: como assim, Sodoma e Gomorra? De frente com o Mar Morto, você vê bem de frente assim, está lá, Sodoma e Gomorra. Não assim, aonde era Sodoma e Gomorra. E você lembra o que aconteceu em Sodoma? Olha que interessante, o Mar Morto é um tanque de sal. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra? A mulher de Ló virou o quê? Uma estátua de sal. Mas por quê? Porque Sodoma e Gomorra estavam sob juízo de Deus, por causa de alguns pecados. E às vezes a gente, muito superficialmente, imagina que seja o pecado da imoralidade, moralidade sexual, tantas coisas. Mas eu queria ler um texto para você entender que vai para além disso. Sim, tinha atos, a gente vê lá no próprio, quando os anjos chegam ali, fala que não podia passar nenhum viajante ali, que os homens na época já queriam ter relações sexuais com os próprios homens, já tinham um pecado do homossexualismo ali, e quando os anjos chegam, os habitantes ali quiseram ter relações sexuais com os anjos. Daí Ló oferece as filhas para os homens. Os homens, não, a gente não quer mulher não, a gente quer os homens, quer os anjos. E ali a depravação sexual foi algo assim, que chegou a falar assim, que Deus ficou irado. Mas daí você fala assim: então é por isso que foi juízo de Deus. Não, esse é um dos pecados. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Ezequiel 16, 49 e 50, para você entender um pouquinho mais fundo do que não é só o pecado na área sexual, mas olha só, antes até do pecado sexual. Ezequiel 16, 49 e 50, porque essa cidade recebeu o juízo de Deus. Ezequiel 16, 49 e 50. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram
arrogantes, soberbas, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados, ou seja, não compartilhavam a sua abastança, a sua riqueza. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes. Aqui se trata sobre as práticas sexuais, mas antes disso, era um povo, era uma cidade arrogante, soberba, porque era muito rica. E quando você vê, quando Abraão fala para Ló escolher, ele olha, vê um lugar próspero, Sodoma e Gomorra, por isso que ele escolhe. Era um lugar todo cheio de riqueza, e a mulher de Ló tem dificuldade de deixar justamente por causa disso. Devia ser um lugar maravilhoso, devia ser algo que chamava atenção, devia ser um lugar rico, mas não adiantava. O que adiantava ser rico, mas se não compartilhava? O que adiantava ser abastada, mas não compartilhar com os necessitados, com os mais frágeis, com o mais fraco? Sabe o que aconteceu? Se tornaram arrogantes e veio o juízo de Deus. Meu querido, se tem uma coisa que atrai o juízo de Deus, é pessoas que não entenderam que nós estamos aqui, nós somos filhos de um Deus que amou tanto a humanidade, que deu, que dá, que nos dá vida, que nos dá graça, que nos dá amor, que nos dá misericórdia, que deu seu Filho para morrer no nosso lugar, que compartilha, que fala que nos criou, que compartilhou a sua imagem, a sua semelhança, características, talentos, dons. Ele faz isso conosco e nos cria para fazer isso, para sermos a sua continuidade, para cuidar uns dos outros, para amarmos. A lei, desde lá do Antigo Testamento, tinha lei para os mais frágeis, para aquelas pessoas que não tinham condição de se alimentar, tinha lei para que essas pessoas mais em condições cuidassem dos mais frágeis. E hoje o povo, a gente parece que não está nem aí, a gente consegue vir adorar a Deus e não, cada um com o seu. Eu tenho uma vida boa e o resto que se dane. Não! Nós precisamos expressar a graça de Deus, o amor, a preocupação, o partilhar o pão, partilhar a preocupação, o partilhar a graça, porque não adianta. Esses dias eu vi o próprio pastor Domingos lá falando que teve uma época que a igreja começou antes da pandemia, por causa da igreja estava crescendo tanto e tinha tanta condição que eles começaram a fazer mais em termos assistencial que a prefeitura. E eles fizeram uma casa lá que recolhia os bêbados, começaram a dar banho, começaram a dar comida, começaram a dar roupa, começaram a dar comida, fazer tudo. Mas eles começaram a perceber que eles faziam, e esse povo ia lá, pegava, saía embora, e fazia. E chegou um momento que eles falaram assim: gente, a gente está cansando, fazendo, gastando, fazendo, e parece que não tem resultado nenhum. Falou, a gente precisa, o principal da igreja, a gente precisa fazer isso, mas o principal é levar o evangelho, é compartilhar o evangelho. A gente precisa, sim, na medida fazer isso, cuidar. A palavra de Deus fala para a gente não se desviar daquele que pede, mas a gente precisa. E eles começaram a fazer outras estratégias, como que chama? Quando fala para fazer uma seleção, com pessoas triagem, pessoas que se submetiam a alguns cuidados, a palavra de Deus, a coisas desse tipo, porque percebiam que não adianta alimento físico sem alimento espiritual, porque não transforma. Então começaram a conciliar as duas coisas. A igreja tem o principal alimento e a gente não compartilha nenhum nem outro. A gente está aqui, a gente não compartilha nem o pão físico, nem o pão espiritual. A gente não liberta, a gente não fala, não tenho prata nem ouro, porque de vez em quando não tem, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. A gente não tem nem o pão e nem o levanta e anda. Cadê a igreja de Cristo? Porque a gente não está compartilhando, a gente só está preocupado no quê? Hoje é domingo, hoje é dia de culto. Vamos lá, gente, vamos para a igreja, toma banho lá, coloca aquela roupinha bonita. E o compartilhar, e daí eu estou lá, quando acontece alguma,
Ai, Senhor, me ajuda. Senhor, ai, me perdoa. Ai, Senhor, não sei o que e tal, tal, tal. Ele olha e fala assim: ô Sodoma, sabe por que você está passando por isso? Você está achando que é perseguição, você está achando que é não sei o quê. Na verdade isso é juízo, para você começar a entender que você nasceu para compartilhar, para partilhar, para expressar a minha imagem em você. E a minha imagem é uma imagem de amor, de compartilhar, de generosidade e não de egoísmo. Porque a imagem que vocês têm passado é uma imagem de egoísmo. E egoísmo não tem nada a ver comigo. Egoísmo é do outro lado lá. Mas daí eu pergunto: o que fazer? O que fazer? Eu quero dizer que para o Mar Morto não tem mais jeito. Mar Morto, pesquisei e pessoas falando, Mar Morto não tem mais jeito. Mar Morto, ele vai morrer. Mar Morto não tem mais jeito. Mas para mim e para você, para o egoísmo do marinho, porque eu quero dizer que, sabe por que o Mar Morto ele é egoísta? Porque ele está lá embaixo, ele foi uma falha, como eu falei, é um buraco. E sabe por que o marinho é egoísta? Sabe por que você é egoísta? Sabe por que nós somos egoístas? Por causa de uma falha chamada pecado, que entrou na nossa vida e a gente não gosta de dar, de compartilhar. A gente tem a tendência de segurar, porque a gente está muito abaixo, está longe do céu. Mas tem algo que quer nos levar mais para cima. E quanto mais alto a gente está, fica mais fácil de escorrer. Fica mais fácil de compartilhar. E tem algo que quer nos levar para cima. Porque só existe uma maneira da gente começar a escorrer tudo que a gente recebe. É a gente ser elevado para o mais perto de Deus, mais perto do céu. Para a gente começar a se parecer mais com esse Deus. Porque quanto mais perto do chão, mais baixo, você sabe mais perto de onde a gente fica, mais parecido com quem a gente fica, mais egoísta a gente fica, olha só. Mas eu quero dizer que tem uma solução, e a solução está aqui nessa noite, para que a gente se torne um mar da Galileia, que a gente deixe esse mar morto para lá. E eu quero convidar você a abrir uma passagem que se encontra em Ezequiel 47, de 8 a 12. Quando alguém não entende, a gente começa a ficar muito longe de Deus. A gente pode viver, a gente pode frequentar a igreja, a gente pode orar, a gente pode fazer muita coisa, mas chegou uma hora, meus queridos, e a minha oração, e a começar em mim, chegou um momento da gente começar a ser mais parecido com Jesus. Está na hora da gente ser menos igrejeiro e mais cristão. Está na hora da gente, sim, frequentar a igreja, a gente frequentar mais. A gente podia morar aqui como Davi, se eu pudesse moraria nos teus atos. Mas mais do que frequentar, mais do que morar na igreja, a gente precisa começar a compartilhar, a gente precisa começar a se doar mais, a gente precisa começar realmente a se preocupar, parecer mais com Jesus, fazer o que ele fazia. Mas só tem uma maneira disso, porque nós não parecemos com Jesus, porque o pecado nos levou para um nível mais baixo. A gente tem uma natureza que é muito mais parecida com o Mar Morto do que propriamente com o Mar da Galileia. Mas graças a Deus tem uma solução para nós. E essa solução se encontra em Ezequiel 47, de 8 a 12. Diz algo maravilhoso esse texto. Marque esse texto, grave esse texto para você, porque essa é a minha solução, é a tua solução, é a solução da igreja. Diz assim o profeta Ezequiel, no momento de desespero do povo, ali de cativeiro, de mornidão, aonde o povo estava parecendo um mar morto.
Deus deu uma visão para o profeta e diz assim: ele me disse, essa água, a visão que o profeta teve de uma água que saía do trono, do templo. Ele viu um templo e daquele templo começou a sair uma água que brotava do trono. E aquela água começou a sair debaixo do trono e começou a sair do templo, das portas, e começou a tomar conta e começou a ir para os lugares. E o profeta, o homem de Deus, começou a falar: profeta, vai, anda mais 10 metros, mais 50 metros, mais 50 metros. E o profeta começou a andar. E de repente essa água começou a ir para o vale abaixo, ir para o vale de Arabá. E começou a tomar conta de regiões e mais regiões. E no versículo 8 em diante diz assim: o profeta, ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Onde entra no mar, esse mar é o mar morto. Quando deságua no mar, a água ali será saneada, quer dizer sarada, curada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio flui, tudo viverá, ou tudo faz viver. Meu querido, olha uma visão, é uma profecia para o povo de Israel, mas é uma profecia para nós. É uma profecia falando assim: olha, esse mar morto não tem vida, não produz vida, não tem possibilidade de gerar vida. Mas esse rio que sai do trono, esse rio vai começar a tomar conta. Quando esse rio entrar nesse rio, nesse mar salgado, ele vai começar a curar. Ele vai começar a curar essa água salgada. Ele vai tirar tudo aquilo que faz matar e vai começar a gerar vida. Esse rio é a figura do Espírito Santo de Deus. Esse rio é o Espírito Santo de Deus, que ao longo da palavra dele está repleto de lugares falando sobre água, sobre rio, e rio que passa. E meu querido, eu quero dizer algo para você nessa noite. Como eu falei, para o mar morto não tem mais jeito. Isso daqui não vai acontecer no mar morto lá. Esse mar morto é a igreja, esse mar morto é a minha vida, é a tua vida, é o povo de Deus, que daí continua falando aqui, olha só. Falando é uma profecia para a igreja, é uma profecia para mim e para você. E eu creio, e era para você estar já falando assim: passa aqui, Senhor, passa aqui, rio, passa na minha vida. Porque por onde o rio passar, 10 pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedim até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes, os peixes serão de muitos tipos. Os peixes aqui, as vidas, as almas, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Vai ter lugar que não vai ser tratado. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio para as nações, para as pessoas, para as crianças, para as pessoas que estão precisando de comida, de vida abundante. Quantas pessoas nessa cidade estão precisando que eu e você compartilhemos com ela aquilo que nós temos recebido, quer seja comida física, quer seja tempo, quer seja oração, quer seja o Espírito Santo de Deus, mas muitas vezes nós não estamos compartilhando, porque ainda nós somos um mar morto. Mas nessa noite, o rio de Deus, chamado Espírito Santo, vai passar e vai sanear, vai curar. O Espírito Santo precisa fazer isso em nós. Ministério do Louvor, vem aqui à frente. Meu querido, não tem como uma criança nasce egoísta. A nossa natureza é egoísta.
Não tem como a gente do nada sair depois de uma palavra dessa, falar, então eu vou compartilhar. Não vamos compartilhar. A gente tem dificuldade, a gente quer, não, eu tenho dificuldade, é meu, eu tenho meu conforto, eu tenho meu tempo, a gente não vai, como Paulo falou, com trabalho árduo. Às vezes custa. Às vezes é com trabalho árduo, então às vezes é necessário algumas coisas que a nossa carne não quer. A nossa carne gosta do receber, não do dar. Por isso que é fundamental um batismo com o Espírito Santo, porque é só o Espírito Santo que traz um DNA de Deus na nossa vida, que faz assim, o mar morto, chega para lá, porque agora é o mar da Galileia que vai tomar conta de você. É só o Espírito Santo que nos reprograma, que traz um programa novo, fala assim, agora você não é mais mar morto. O mar morto é consequência de uma falha chamada pecado. O mar morto te levava, é porque você vivia lá embaixo, num buraco, mas esse rio está te levando para cima, para te ensinar que agora, para você viver, e viver uma vida feliz, para você viver tudo que Deus tem, você tem que subir, para você parecer mais com Jesus, e para isso, o Espírito Santo tem que começar a tocar você, o Espírito Santo tem que começar a reprogramar você. Por isso que é impossível nós vivermos o Evangelho só aqui, só sabendo, eu sei, eu conheço, eu sei que eu preciso fazer. Não, às vezes você está fazendo, mas você sempre faz esperando, não, eu fui lá na igreja e ajudei, e o pastor não falou nada para mim. Na verdade é o mar morto fazendo, porque está fazendo para você receber algo. Você não está fazendo porque você entendeu que é mais bem-aventurado fazer o que vem, porque na verdade eu não vou receber de pastor, não vou receber de igreja, eu não vou receber honra, eu sei que eu vou receber de Deus, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu dou porque eu sou parecido com Jesus, eu dou porque eu sou cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo me leva a dar, porque o Espírito faz o que o Jesus faz, o que Deus faz, e o que Deus faz é compartilhar, é dar, é fazer isso, e eu não sei fazer outra coisa, porque eu sou conduzido, eu sou controlado pelo Espírito. Agora, se não, eu sou controlado pela religião, pela tradição, eu vou ser um Pedro, recebendo uma visão, coma Pedro, lá em Jope, não como, é imundo. Coma Pedro, não chame de imundo que, não vou comer. Terceira vez, coma Pedro, não vou comer, porque isso é imundo, eu sou um judeu, não posso comer essas coisas. De repente o Espírito trabalhando com Pedro, o Espírito trabalhando lá com Cornélio, chega lá, Pedro, tem um povo aí chamando você para ir lá na casa de um comandante lá, romano. Será que era Deus falando comigo e quebrando as minhas tradições, quebrando o meu conhecimento religioso e me levando a entender que eu preciso compartilhar o Evangelho a toda criatura? Não é mais do jeito que eu entendia, do que eu imaginava, não era do jeito que eu era acostumado. Sabe quem faz isso? O Espírito Santo. Não é só saber, é experimentar o Espírito Santo. Não adianta você sair daqui nessa noite, não adianta você fazer um CVC, não adianta você participar de igreja, não adianta você conhecer a Bíblia, não adianta você participar de escola bíblica, não adianta você ouvir um pastor desesperado para romper, porque se não for o rio de Deus passando na tua vida, se não for o Espírito realmente te inundando e te reprogramando para você viver não mais uma vida de mar morto, mas rompendo com o teu egoísmo, com a tua comodidade, com as facilidades, para amanhã depois você falar assim, com trabalho árduo, eu fui nas vilas, com trabalho árduo, eu conquistei vizinhos, com trabalho árduo,
eu orei, com trabalho árduo eu conquistei vidas para Jesus, com trabalho árduo a gente encheu essa igreja, com trabalho árduo nós fomos para um outro, nós alugamos esse lugar, com trabalho árduo nós tivemos que comprar outro lugar, com trabalho árduo nós espalhamos os cursos da UDF por essa cidade, com trabalho árduo em 2, 3 anos nós tivemos mais de 100 células por essa cidade, com trabalho árduo nós diminuímos a taxa de divórcio, de criminalidades nessa cidade. Sabe por quê? Porque eu deixei de ser egoísta e comecei a compartilhar com os meus recursos, com o meu tempo, com o meu talento. Deixei de pensar só no meu conforto, no meu sofá, na minha vida, mas eu entendi que eu estou aqui para fazer a diferença nesse tempo, que eu sou um chamado do Senhor. E enquanto eu faço isso, eu vejo o rio de Deus entrando na minha vida, na minha casa, na minha família, e eu vejo Ele fazendo a diferença. E sabe o que eu vejo? Eu vejo eu deixando de ser um mar morto, enquanto as pessoas vêm e vão, fica 20 minutinhos, eu com um monte de problema, no mesmo tempo que eu tenho dinheiro, eu tenho tanta coisa, eu sou um mar morto, mas no mesmo tempo parece que nada dá certo. Eu me vejo virando um mar da Galileia, aonde as pessoas chegam e não querem mais sair, querem ficar, porque a vida e vida abundante, não por causa de mim, mas por causa daquilo que entra em mim e sai de mim, e entra de novo e sai e não para, porque na verdade não sou eu, mas é a promessa de Deus, que de mim fluiria rios de água viva, fluiria rios de água viva. Você não consegue se mudar, você não consegue deixar de ser egoísta, você não consegue deixar de ser acomodado, você não consegue deixar de ser religioso, mas se você permitir falar, rio de Deus passa em mim, porque você não está falando, rio de Deus passa em mim, rio de Deus passa em mim, rio de Deus passa em mim, rio de Deus passa em mim hoje, rio de Deus toma conta de mim e inunda a minha vida. E é isso que eu quero convidar você a fazer agora. Enquanto eles vão cantar essa música, eu quero convidar você, rio de Deus, Espírito Santo de Deus, vem mudar a minha vida, vem tirar todo esse egoísmo, vem curar, sanear a minha vida, tira toda essa salinidade, esse egoísmo, esse comodismo, essa religiosidade, tira toda a tradição e me batiza com teu Espírito Santo, me encha com teu Espírito Santo, para que eu realmente saia daqui querendo compartilhar o Senhor, compartilhar a tua vida, compartilhar o teu evangelho, que eu saia daqui querendo pregar, que eu saia daqui querendo orar, querendo compartilhar um prato de comida com quem não tem, compartilhar tudo, compartilhar o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, rio de Deus passa aqui nessa noite. Aleluia.